Olá pessoal, João Vitor Frobless, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Gostaria de agradecer aos mais de 2.760 inscritos, aí 2.770, então estamos já com um número de inscritos bem razoável. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para estar participando desse trabalho. Caso queira deixar dúvidas também nos comentários, pode estar deixando. E se quiser também apenas comentar o que achou do vídeo, pode estar comentando. Todos os comentários serão respondidos dentro do possível. E hoje vamos falar um pouco a respeito da paralisia do sono. Então esse é um evento aí que é conhecido por muita gente, é bem do senso comum, então as pessoas têm um certo acesso a esse tipo de distúrbio. E o que é a paralisia do sono? Então primeiro temos que diferenciar o que é paralisia durante o sono e o que é paralisia do sono. Paralisia durante o sono todos nós temos, e eu já vou explicar o porquê. Porém a paralisia do sono, como é chamada, é um distúrbio que afeta algumas pessoas. Não é tão raro. Então existem muitos relatos de pessoas que são afetadas por esse tipo de distúrbio. E não costuma ser grave, então ele não costuma gerar grandes prejuízos, a não ser um incômodo imediato, mas é uma das situações aí que nós temos para comentar e que tem um certo envolvimento, não diretamente com a psicologia, mas com a questão neurológica. E que também pode ser trabalhado dentro da psicologia. Então, tanto para que o indivíduo que tem esse tipo de distúrbio, ele se acostume com essa situação não seja tão perturbadora, quanto também alguns exercícios possíveis para até amenizar essa situação. Bom, aqui nós temos o nosso querido cérebro. Aqui, esta parte que vocês estão vendo se chama tronco encefálico, que é o que sustenta o cérebro no topo da tua coluna vertebral. Então aqui é a tua coluna vertebral, espinha, como muitos chamam, e aqui é o teu cérebro, e o tronco é o que liga o cérebro à coluna vertebral. Aqui nós temos o cerebelo, saltadinho, e bom, por que o tronco está aqui? Porque vamos falar um pouco a respeito dele, porque a paralisia do sono tem uma direta relação com o tronco encefálico. A primeira coisa, vamos tentar esclarecer o que é o tronco encefálico, que o cérebro já é mais comum, as pessoas estão habituadas a ouvir falar a respeito dele, o tronco encefálico muitas vezes não tanto. Então o tronco encefálico, como eu falei, ele é uma ligação entre o cérebro e a coluna vertebral, e ele tem várias funções que são atribuídas a ele. Então muitas coisas as pessoas pensam que vem do cérebro, e na verdade não, vem do tronco encefálico. Algumas funções elementares, como por exemplo, ritmo cardíaco. Então a velocidade que o teu coração bate é uma velocidade determinada pelo teu corpo. Então o teu coração ele não trabalha sozinho. Há algo que indica a ele a velocidade que ele deve pulsar para bombear o seu sangue. Não é à toa que quando passamos por situação de estresse o nosso coração dispara. Por quê? Porque um órgão envia para ele uma mensagem: olha, o teu dono aí está em situação de perigo, então trate de bombear sangue rápido para que ele tenha bastante energia para se agilizar e sair dessa situação de perigo. Então tudo isso, ritmo cardíaco. Junto com o ritmo cardíaco vem questão de respiração, então também a frequência da respiração, o trabalho do pulmão, tudo isso também acompanha o coração e é função do tronco encefálico. Então muitas pessoas pensam que o coração bate porque o cérebro manda ele bater. Na verdade não é bem isso. Quem manda ele bater é o tronco encefálico. Então essas funções mais básicas, como respiração, alguns movimentos dos olhos, a questão de outras coisas mais elementares, cabem ao tronco encefálico para não sobrecarregar o cérebro, que tem funções mais elaboradas. Então, por exemplo, o cérebro ele tem que se preocupar com adquirir, armazenar e organizar memórias, ele tem que se preocupar com raciocínio lógico, então ele tem que se preocupar com coisas de uma, digamos, entre aspas, uma nobreza maior. Então, para isso, algumas das funções mais elementares, mais simplórias, são atribuídas ao tronco encefálico. Então, é como se fosse assim, o cérebro precisa fazer um trabalho mais elaborado. Então, o tronco aí se vira com o trabalho mais simples.
E aí, entre os trabalhos do tronco encefálico está a paralisia dos membros. E aí muitas pessoas vão achar estranho, nossa, mas peraí, então o meu tronco ele tem uma função que é paralisar meus membros, porque geralmente quando se fala em paralisia as pessoas já sempre associam a algo negativo, né? Sim, o seu tronco também é o órgão que é responsável por enviar mensagens que os seus membros não devem se movimentar, seus braços, suas pernas não devem exercer movimentos. E para que serve isso? Isso serve para o sono. Por quê? Porque se você não tiver essa função, como em alguns casos, e aí são os sonâmbulos, quando você está sonhando, imaginando, você sonha que você está correndo, que você está pegando isso, pegando aquilo, esse sonho ocorre no teu cérebro. E o teu cérebro vai enviar mensagem para o teu corpo para se movimentar. Então, quando o teu cérebro está sonhando ou elaborando aquela cena onde você está correndo, ele vai enviar mensagem para as tuas pernas para elas correrem. Quem não deixa que essa mensagem seja aceita pelas pernas e que elas de fato corram é o teu tronco encefálico, a partir dessa paralisia. Então é como se, e aqui entendo isso aqui é uma analogia, não significa que necessariamente seja isso, mas é uma analogia para deixar as coisas relativamente claras, é como se o teu tronco, como ele é uma ligação entre o cérebro e a coluna vertebral, é como se ele eliminasse a comunicação entre o teu cérebro e a tua coluna vertebral. Então ele elimina. Não, o cérebro está pensando que é para correr, mas você não vai correr. As pernas não vão correr. A gente sabe que a coluna ela vem com ramificações aqui, com nervos que se ligam aos braços, às pernas, ao seu corpo inteiro e fazem a comunicação do seu corpo todo. E quando nós estamos durante o sono, o tronco encefálico ele faz esse corte, essa ruptura entre a comunicação do cérebro com a coluna vertebral, para que você não corra quando você está sonhando que está correndo, para que você não pegue as coisas como está ocorrendo no seu sonho. E aí quem tem algum tipo de distúrbio neurológico, que acaba acarretando na não paralisia ou então na não eficiência, então ocorre a paralisia, mas não de uma maneira eficiente e o tempo todo do sono como se esperaria, o que acontece é o que é chamado popularmente de sonambulismo. Então a pessoa, ela durante o sono, dormindo, ela acaba se levantando da cama, andando pela casa, fazendo coisas, muitas vezes inclusive se colocando em situação de risco. Isso é muito perigoso. Tanto é que muitas pessoas que têm sonambulismo desenvolvem estratégias de trancar o quarto, fazer coisas para evitar, muitas vezes, que se fira, que se machuque. Enfim, e nesses casos da pessoa sair andando, realmente é uma falha muito grande do tronco encefálico. Porque ocorrem, às vezes, falhas menores. Por exemplo, muitas pessoas não saem andando, não tem sonambulismo de sair andando pela casa durante o sono dormindo. Durante o sono dormindo é boa, né? Desculpem o pleonasmo. Mas, enfim, muitas pessoas não chegam a esse extremo. Mas o que ocorre é que elas, por exemplo, falam dormindo. E isso também é uma falta da paralisia das cordas vocais, que seria também uma função do tronco encefálico. Muitas pessoas se mexem, então ela não chega a sair andando, mas ela bate os braços, ela chuta, ela bate as pernas. Isso também é uma ineficiência, uma eficiência menor do tronco encefálico na função de paralisar o corpo do indivíduo enquanto ele está dormindo. E aí tudo isso para explicar o quê? Como isso é uma coisa natural, então nós dormimos, o nosso corpo fica naturalmente paralisado, de maneira geral. Então ele não paralisa completamente, mas ele perde boa parte dos seus movimentos durante o período mais longo do sono. E aí, o que ocorre na paralisia do sono? Então o indivíduo ele acorda, e sempre que nós acordamos, qual que é o normal esperado, saudável, entendido? Você acordou, o teu cérebro despertou, se tornou consciente, o teu tronco encefálico, que estava realizando a paralisia do teu corpo, perde essa função. Então, deixou de paralisar, porque afinal você acordou, você precisa se movimentar, então ele entende que acabou a finalidade dessa paralisia. Porém,
tudo pode falhar, né? Então a gente sabe que tudo pode acontecer falhas. E quando ocorre a paralisia do sono, é justamente uma falha do tronco encefálico. Então o cérebro despertou e, ao contrário do que seria esperado dele parar com a paralisia, ou seja, eliminar essa finalidade da paralisia, porque o cérebro já despertou, já está consciente, você sabe que se você se movimentar você vai se machucar, então não tem mais essa necessidade. Ao invés dele fazer isso que seria o esperado, ele mantém essa paralisia. E isso faz com que o sujeito muitas vezes desperta. Alguns relatam que não conseguem nem mesmo abrir os olhos, mas outros relatam que despertam, estão conscientes, abrem os olhos, mas não conseguem movimentar nada do corpo, não conseguem mover os braços, não conseguem mover as pernas. Eu ainda não tive essa situação, não passei por isso, mas muitas pessoas já relataram ter passado, é uma coisa relativamente comum. E as pessoas se sentem, segundo elas, muito angustiadas, muito desesperadas, porque afinal elas estão acostumadas a ter os movimentos. Então é diferente uma pessoa que já tem a paralisia e sabe que vai despertar, vai estar paralisada, de uma pessoa que tem todos os movimentos, habitualmente simplesmente desperta e fica congelada, não consegue se mexer. Então as pessoas relatam um certo desespero, uma angústia nessa situação. Alguns momentos, algumas situações também, as pessoas relatam muitas vezes poder vir acompanhada essa paralisia de alucinações. Então aqui a gente realmente entende que não deve ser uma situação muito agradável, né? Como eu disse, eu ainda não passei por isso, talvez passe um dia, porque como eu falei também não é tão incomum. Mas eu imagino que minimamente seja uma situação bastante desesperadora. Você acorda, não consegue mover seu corpo, sendo que você sabe que tem um movimento de todos os seus membros, você não consegue movimentar seu corpo e você ainda corre o risco de ver um monstro em cima do teu peito, rasgando o teu peito para comer teu coração. Claro que eu estou exagerando, é uma alucinação extrema, assim, mas a gente imagina que é uma situação razoavelmente desesperadora para quem passa. Você ter uma alucinação de algo te atacando, e as pessoas relatam que realmente ocorrem alucinações de monstros atacando elas, coisas do gênero, e elas não conseguem se mover, não conseguem nem mesmo gritar, porque como eu falei, as cordas vocais também são paralisadas pelo tronco encefálico, por isso que normalmente as pessoas não falam durante o sono, mesmo estando conversando em um sonho com outra pessoa, elas não falam. Há alguns casos, quando essa paralisia falha, não ocorre de maneira eficiente, acontece da pessoa falar durante o sono. Bom, e isso então nos dá uma clareza de que pode ser uma situação bastante desesperadora, a pessoa estar paralisada e com alucinações. Qual que é a grande vantagem, se é que pode ser considerada uma vantagem, mas que ao menos ameniza toda essa situação? Geralmente a paralisia do sono, ela não dura mais que 1 minuto. Então geralmente são segundos. A maioria das vezes, o relato de quase todas as pessoas que passam por isso são segundos mesmo, questão de 10, 15, 20 segundos. Em alguns casos mais drásticos, ela pode chegar a durar perto de 1 minuto. Mas raramente, ao menos do que eu tive acesso, nenhum relato dos que eu vi, as pessoas falavam da paralisia ter durado mais de 1 minuto. Então é uma coisa relativamente rápida. Mas que a gente sabe que numa situação de desespero e angústia dessa, esses 10 segundos também podem ser traduzidos como 10 minutos, muitas vezes pelo nosso entendimento, porque a angústia torna-se tão grande que o tempo acaba sendo como se ele fosse mais extenso. Enfim, é isso. Eu creio que tenha dado conta de esclarecer. Então a paralisia durante o sono todos nós temos, então todos nós temos o nosso corpo paralisado enquanto dormimos para não sair andando pela casa, fazendo coisas, porém a paralisia do sono é esse distúrbio onde o teu tronco encefálico permanece mantendo o teu corpo paralisado, como é a função dele durante o sono, porém o teu cérebro já está consciente. Então é um pequeno atraso ali, o cérebro acordou e o tronco ainda não entendeu que ele acordou e mantém a paralisia do corpo. Por isso também que dura apenas alguns segundos, porque assim que o tronco se dá conta que o cérebro acordou, o cérebro está enviando mensagem para ele: desperta aí, eu já acordei, se desperta aí, libera os membros aí, eu já acordei. Ele logo já também
dá conta de liberar o movimento para o restante do corpo e a pessoa volta a se mexer normalmente. É muito comum também relatos de pessoas que têm sonambulismo também apresentarem a paralisia do sono, justamente por esse distúrbio na função do tronco encefálico de paralisar os membros. Então ele acaba não paralisando adequadamente durante o sono e paralisando quando já deveria estar liberado os movimentos. Mais uma curiosidade da área de psicologia, também uma situação que é bastante trabalhada, tem muitas reportagens a respeito, muitas coisas. Se vocês quiserem buscar, isso é mais comum vocês encontrarem material na área de medicina, como eu mencionei, a neurologia ela costuma estudar isso um pouco mais a fundo. Como nós na psicologia temos uma matéria direcionada à neurofisiologia, então a gente também vê esse tipo de situação. Porém, a medicina ela vê com muito mais embasamento e muito mais a fundo. Por isso, quando vocês forem procurar artigos científicos a respeito, geralmente vocês vão achar mais artigos científicos da área de medicina do que da de psicologia, necessariamente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei para nos ajudar a destacar e até um próximo.